Queridos, eu vou abrir meu coração para você. Essa semana foi uma semana para mim de muitas indagações, assim, muitas perguntas. E algumas delas ainda continuam abertas. E graças a Deus, Deus me respondeu uma delas. Uma das indagações que eu tinha era exatamente para esse momento aqui. Qual é a palavra de Deus, não do Júnior, para essa noite? Em oração, Senhor, eu não quero ir lá filosofar, porque eu não sou filósofo. Não quero lá falar de psicologia, porque eu não tenho diploma de psicologia. Mas eu quero entregar a Tua palavra, Senhor. Me ajuda, me orienta. No nosso meio, qual palavra, qual parábola, qual provérbio, qual profeta que for falado entre nós que a gente já não conheça? A gente aqui tem um grupo de pessoas de 20 anos de igreja, 10 anos, 30 anos de igreja. Pessoas que conhecem a Bíblia até melhor do que os pastores da igreja. Gente que é professor, gente que é pastor, gente que é líder. Pessoas que conhecem cada parábola, cada história. E meu coração estava inquieto. Senhor, o que eu levo de palavra para as pessoas que vão estar lá reunidas essa noite? E Jesus falou algo no meu coração. A gente não precisa pregar um para o outro, meu irmão. A gente precisa começar a praticar aquilo que a gente tem ouvido há tanto tempo. É muito fácil chegar aqui e falar para vocês, gente, ofereça outra face. Vocês já sabem histórias, conhecem os versículos, conhecem tudo relacionado ao que se refere a tomar um tapa na cara. Está na hora da gente começar a virar o rosto. Está na hora da gente começar a virar a face e começar a apanhar. Porque tudo a respeito de apanhar a gente já sabe. O que a gente pode falar de ansiedade? A gente já conhece todos os versículos de ansiedade. Mas segunda-feira é feriado, terça-feira a gente vai acordar, o coração vai fazer assim, ó, aquele buraco negro de ansiedade, de coisas que a gente precisa resolver. Então a gente não precisa pregar sobre ansiedade. A gente precisa parar de viver ansioso. A gente precisa parar de pregar sobre perdão e perdoar os outros. A gente precisa parar de falar sobre comunhão e ser uma comunidade que está em comunhão verdadeira uns com os outros. É por isso que os nossos filhos, gente, têm tanta dificuldade em aceitar o Evangelho. Porque eles veem que a gente, na prática, não está fazendo aquilo que deveria estar fazendo. No discurso, a gente sabe localização, conhece os pastores, conhece os links, conhece os textos, conhece tudo. Mas experimenta alguém pisar no calo do papai ou da mamãe e os nossos filhos veem ao vivo. Nossa, meu pai, ele fala uma coisa, mas se pisarem no calo dele, ele vira um bicho. Nossos filhos estão com sede de Deus, mas eles estão impedidos pela maneira que a gente está agindo. Como sempre, queridos, eu não falo aqui com um tom, não estou num pedestal. É nós, tá bom? O Pai é nosso. O pecado, a dívida é nossa. A dívida é nossa. Então não é o fulano que errou e eu sou. Não. Nós estamos errando. Nós estamos deixando a coisa escapar. Nós estamos vacilando porque a dívida, o pecado é nosso e o Pai é nosso também. Amém? Nesse espírito, gente. Nesse espírito. Não se perturbe. Não vai passar mais de 20 minutos. São mais 20 minutos, eu prometo para você.
Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. 1 Coríntios 2, versículo 9 e versículo 10. Assim diz a palavra de Deus. Nesse mesmo entendimento, esse mesmo espírito, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O texto parece que não está de acordo com a introdução, mas deixa Jesus falar no seu coração. O que o nosso olho vê, o que o nosso ouvido ouve e o que a nossa mente imagina. Na nossa relação com Deus, a gente sempre tem uma relação de barganha, uma relação de troca, uma relação de súdito e Deus. Vocês sabem como é que funciona? Uma necessidade, uma tarefa para Deus, para que esse Deus se agrade disso, e uma resposta desse Deus. É assim que a carne humana, a carne que nunca pode agradar a Deus, sempre pensa: eu tenho uma necessidade, eu vou arrumar uma maneira, um jeito, eu vou fazer uma quizumba, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer alguma coisa que agrade esse Deus, e esse Deus vai me responder. Certo? Desde sempre. Uma tribo precisa de chuva, tem uma necessidade. O que eles fazem? Eles dançam para agradar Tupã. Outra tribo está sem colheita. O que eles fazem? Sacrificam uma virgem, jogam lá dentro da montanha para agradar esse Deus. Esse Deus vai atender eles. Um povo está sendo disseminado por uma doença. Eles ficam dançando em volta da fogueira para que esse Deus venha e atenda a eles. A gente tem uma necessidade, a gente tem uma querência, a gente vai, tenta descobrir como esse Deus funciona, cada um da sua maneira. Uns põem barquinho para Iemanjá, outros fazem oração, outros fazem vigília, outros fazem o que você imaginar, para que essa relação homem, servo e Deus aconteça. E o que a palavra de Deus está nos dizendo hoje, queridos? Que a gente já sabe. O que ninguém imaginou, olho nenhum viu, e ninguém jamais pôde imaginar o que Deus ia fazer, seria: Deus, a partir de agora, vai ter uma relação com a gente de família. Deus nos chamou para fazer parte da família de Deus. A partir de agora, no nome de Jesus, nós somos participantes da graça, das promessas e de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário a nosso favor. Nós pertencemos à família de Deus e tudo que Jesus fez, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus conquistou foi para transformar a nossa mente numa mente que era escrava de um servo que quer atender um Deus, para agora um filho que tem uma relação verdadeira com um pai, uma família. Deus, tudo desde o princípio, tudo que Deus fez foi para formar uma família. Se a gente entende isso, a nossa relação com Deus muda. Porque se até a gente que é mal, até a gente que é maligno, mal, sabe dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais tendo agora um Deus que fez algo que ninguém imaginou, ninguém podia nem pensar nisso, que a mente humana não alcançou. Deus, ao invés de querer uma oferta, Deus falou assim: eu não me agrado de ofertas, eu vou fazer de vocês a minha família. E Jesus vai ser o primeiro de muitos irmãos. E por causa de Jesus nós temos acesso
nós fomos adotados, nós fomos recebidos, nós fazemos parte da família de Deus, e isso faz com que a nossa relação com Deus, a partir de então, seja completamente mudada. Tudo o que Deus fez e faz, como a gente leu no começo em Romanos 8, não há acusação, não há ninguém que possa te impedir, não há muralha que você não possa saltar, não há barreiras, não há impedimentos para que um filho de Deus cumpra o propósito pelo qual Deus o chamou para cumprir, ser da mesma natureza de Deus. Amém? Sendo da mesma natureza de Deus, a gente perde essa relação pagã, tribal. A gente não vem por uma necessidade, a gente vem porque a gente é agora luz do Senhor. A gente vem não para querer alguma coisa. A gente vem porque a gente tem algo para ofertar, porque a gente é da mesma natureza de Deus. A gente é da mesma semelhança de Deus. Então, quando a gente se reúne aqui, não é para ver o que cada um tem de melhor para que me possa oferecer. Vou dar um exemplo. Eu vou chegar perto do Carlos, porque o Carlos pode me arrumar um trabalho, por isso eu vou virar amigo do Carlos e da Leane. Não. Eu vou chegar nesse lugar e descobrir como eu posso abençoar a vida do Carlos, da Arleane e da sua família de alguma maneira. Por quê? Porque eu tenho a mesma natureza, eu tenho o mesmo modo de vida de Deus. Um Deus que se doou, um Deus doador, um Deus que vem nos ensinar. Gente, vocês parem de ficar preocupados com o dia de amanhã. Eu, o Senhor, o garantidor, estou à direita de Deus, Jesus, e estou intercedendo por você, e também coloquei o meu Espírito em você, para que você saiba que tudo é possível àquele que crê. Amém? Nesse mesmo Espírito, queridos, versículo 12 diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que é procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha, vê aí de novo. Não é aquilo que a gente vai receber, não é aquilo que Deus vai dar, não é a bênção que está por vir, não é o melhor que está por vir. Nós estamos reunidos aqui porque a gente recebeu o Espírito de Deus para que a gente possa entender aquilo que Deus já fez ao nosso favor. Por isso que a gente está aqui, meu irmão. Para que a gente possa entender mais, compreender melhor e mais profundo naquilo que a gente já tem. E essa realidade do Espírito, ela funciona da seguinte maneira. Existem 3 tipos de pessoa, conforme Paulo fala. Um é o homem que é espiritual. Quem é o homem espiritual? Segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. É aquele que é cheio do Espírito. Que tem a pneuma. É de onde vem a palavra pneu. Onde ele é cheio do ar, do Espírito, da motivação, do impulso. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi o quê? Impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O homem espiritual é esse que anda de acordo com o Espírito. O vento sopra e ele não sabe para onde. Por isso que Abraão era o pai da fé. Porque ele foi morar num lugar sem saber para onde ele ia. Abraão é o pai da fé porque ele foi para um lugar que Deus mandou ele ir, mas ele não sabia para onde ele ia. Esse é o homem cheio do Espírito. O segundo homem é o homem carnal, é o homem natural, é aquele que não tem Deus. A Bíblia chama de zumbi, walking dead. São os mortos-vivos, aquele que o Espírito dentro dele está morto, não tem conexão com Deus, não tem o Espírito. Esse tipo de homem natural, ele vive apenas para atender os desejos da carne.
os impulsos da alma. O homem natural, ele vive simplesmente para atender os desejos que ele tem sexuais, os desejos que ele tem de consumir. O Deus dele é a barriga dele. É o homem que precisa receber a iluminação da luz de Jesus. E o terceiro, e a gente já está chegando na conclusão, é o homem carnal, que está em 1 Coríntios 3. Diz assim, isso é o apóstolo Paulo falando. Isso é a palavra de Deus, meus irmãos. O apóstolo Paulo falando na igreja do Coríntios. Ele diz assim, irmãos, não pude falar com vocês como se vocês fossem espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por que vocês são carnais? Porque a igreja de Corinto era carnal, visto que no meio de vocês há inveja, há divisão, vocês estão sendo carnais e estão agindo como mundanos. Por que é importante que a gente entenda isso, queridos? Por que é importante que a gente entenda isso? O povo de Israel, ele conheceu a libertação de Deus, foi salvo do poder de Faraó, passou pelo Mar Vermelho, viu o exército de Faraó sendo destruído, foi liberto da opressão do maligno do Faraó, Deus destruiu o império inteiro, mas aquele povo, ele não atravessou o Rio Jordão, ele não entrou na terra prometida. Por quê, queridos? Porque eles não tiveram fé. A fé no coração deles não se desenvolveram. Eles viram diversos milagres, eles viram diversas coisas, mas a fé no coração deles não se desenvolveu. Eles ficaram imaturos, eles ficaram crianças, eles não se desenvolveram e por isso não entraram na terra prometida. Então é muito importante que a gente entenda isso. A nossa fé ela precisa ser desenvolvida. O homem carnal, qual é a característica do homem carnal? É alguém que conheceu a palavra e não se desenvolveu. Como é que a gente sabe as atitudes de uma pessoa carnal? É uma pessoa que inveja os outros, que odeia, que cria divisões. Tem a língua que arranca pedaço do outro, comentário que arde, que diminui, a palavra que destrói. As pessoas que agem assim, queridos, elas não se desenvolveram espiritualmente. E Paulo fala assim, olha, eu quis conversar com vocês algo mais profundo, mas eu não posso sair do beabá, do leite, porque a gente, como corpo, como pessoas, a gente tem se envolvido em discussões, a gente tem se envolvido em divisões, a gente tem se envolvido em falatórios, a gente tem se envolvido em coisas que não são pertencentes a uma pessoa que desenvolveu a fé de maneira madura e adulta no nome de Jesus. O homem carnal, ele não compreende as coisas de Deus. Ele sempre trabalha pelo mérito. O homem carnal, ele não compreende a graça de Deus. O homem carnal não compreende que Deus já deu, que tudo está pago, que tudo está feito. O homem carnal vive nessa relação de troca e nessa relação de barganha a vida inteira. Porque ele não compreendeu, ele não cresceu, ele não entendeu que tudo aquilo que era necessário para essa pessoa viver em Cristo já foi dado. O homem carnal, deixa Jesus falar no seu coração, meu irmão. O homem carnal, ele gosta de criar ídolos. Ele gosta de colocar Deus numa caixinha. Ele gosta de dizer como Deus se comporta. Ele gosta de dizer do que Deus gosta. Ele gosta de dizer do que Deus não gosta. O homem carnal, ele põe Deus numa fórmula.
põe Deus dentro da mente carnal dele. Ele diz assim, olha, Deus funciona assim. O homem espiritual entende que Deus não habita mais em templos, em construções, em fórmulas, em ideias humanas. O nosso Deus é muito maior que culturas. O nosso Deus é muito maior que qualquer entendimento. O nosso Deus é muito maior do que qualquer ser humano possa imaginar, ouvir ou ver. É isso que Deus preparou para aqueles que são espirituais. O homem carnal está sempre em busca de criar regras, criar métodos, criar ideologias, criar fórmulas, para que as pessoas fiquem presas dentro da carnalidade e jamais se desenvolvam. O homem carnal, ele precisa de emoção. Ele precisa de culto bom. Uma pessoa que é espiritual adora a Deus em espírito e em verdade. Amém, queridos? Não precisa ter uma banda boa. Não precisa ter top singers. A pessoa que é espiritual, ela chega aqui para adorar, independente se tem instrumento musical tocando, se tem um bom cantor, se tem luz, se tem som bom. Não, a pessoa vem porque ela é uma adoradora do Senhor. E ela vem para adorar em espírito e em verdade e para abençoar a vida das pessoas. Uma pessoa imatura, ela precisa de uma banda, ela precisa de alguém carismático, de algum pastor que vá contar histórias, anedotas, para que a alma dela se sinta alimentada. Uma pessoa que é espiritual, ela recebe aquilo que Deus tem e ela vem para doar, ela vem para repartir aquilo que Deus já deu para ela. Não vem para receber, ela vem para dar, ela vem para compartilhar, ela vem para ser a transformação que essa igreja precisa. Deixa Jesus falar no nosso coração, queridos. Algumas coisas são matadores dos relacionamentos. Algumas coisas são matadores dos relacionamentos que acontecem entre nós. Então, cuidado, queridos. Desenvolva a sua fé para que você fique de forma madura e consciente servindo a Deus. Tome cuidado nas suas relações. Esforcem-se, é o que a Bíblia diz. Esforcem-se para manter a unidade no vínculo da paz. Não deixe que a nossa carne nos domine, que a gente crie divisão e contenda e fofoca e distúrbio e choro. Não, queridos. A gente trabalha para que onde há choro a gente leve lá a alegria do Senhor, onde há problema a gente leva intercessão diante do Pai, de oração. A gente onde tem uma pessoa com problema com um filho, a gente vai lá para ajudar, para resgatar, não jamais para condenar. A gente vai para ser luz, a gente vai para ser uma fonte transformadora daquilo que a gente já recebeu em Cristo Jesus. Amém? Queridos, Deus te chamou, Deus te libertou das trevas, Jesus te salvou para que sua vida tenha um propósito. Você tem um propósito a alcançar. Uma terra prometida para alcançar. O povo de Israel não entendeu disso e caiu pelo caminho. Deus tem um propósito para você. Que você, cada dia, seja mais parecido com a imagem e a semelhança de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. O homem espiritual, ele é fluido por causa disso. Ele consegue ser a imagem e a semelhança do Deus e de Jesus, não importa o lugar que ele esteja, não importa o trabalho que ele trabalhe. É fluido, é movimento, é graça, e Deus coloca você lá no seu trabalho, independente onde seja, para que você leve o fluir de Deus, a imagem de Deus. Foi para isso que Deus colocou vocês nos colégios, nas faculdades, em estados. Às vezes você pergunta, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É porque Deus quer que você revele e mostre a vontade dEle, a imagem dEle para outras pessoas.
Amém? 2 Pedro 1,4. Diz assim a palavra de Deus. 2 Pedro 1,4. O apóstolo Pedro ele fala assim, olha, dessa maneira Deus nos deu grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Então, Deus te deu muita promessa, Deus fez muita coisa por você, para quê, meu irmão? Para que você se torne participante da mesma natureza de Deus, para que você abandone a fascinação desse mundo que é gerado pela cobiça, que é gerado pelo desejo, que é gerado pela barriga. Foi para isso que Jesus te chamou. E o texto continua: por isso mesmo, empenhem-se, esforcem-se, para acrescentar à sua fé virtude, graça, amor e comunhão. E à virtude você vai acrescentar o conhecimento de Deus. E ao conhecimento de Deus você vai acrescentar o que, meus irmãos? Domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. A perseverança, piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Veja, a gente creu em Deus. Deus nos libertou da garra do diabo. Deus fez a gente atravessar o mar da morte, separando a gente de Faraó. E agora a gente precisa pegar essa fé e acrescentar essa fé, paciência, domínio, controle, virtude, para que a gente desenvolva e cresça e seja conforme a imagem de Jesus. Amém? E o texto continua. Porque sem essas qualidades, olha isso, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Isso é outra maneira de dizer assim, para que você deixe de ser criança. Quando tem uma criança perto de nós, quem tem filho pequeno sabe, né, Vitor? A casa inteira trabalha pela criança. A casa inteira trabalha para alimentar, para fazer dormir, para trocar a fralda, não é? Então o pai e a mãe estão ali de madrugada, a casa inteira está trabalhando. Isso é um homem carnal, quando chega num lugar assim e que precisa botar todo mundo para trabalhar para ele. Todo mundo precisa atender o que ele precisa. Música boa, pregação boa, comida boa, e todo mundo fica trabalhando para que essa pessoa seja atendida. O apóstolo Pedro está falando assim, gente, para que vocês se desenvolvam em Jesus, é necessário que vocês acrescentem à fé de vocês paciência, virtude, longanimidade, domínio próprio e os dons do Espírito. Todavia, versículo 9, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se a purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a gente não desenvolve a nossa fé, a gente acaba ficando cego e só enxerga aquilo que está perto da gente. E Deus tem um chamado muito mais profundo para você, queridos. Deus não te salvou para você ficar num banco de igreja. Amém? Deus tem um propósito para você. Um propósito muito maior que olhos seus jamais ouviram. Olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram e sua mente jamais imaginou. Gente, há um espetacular de Deus para a sua vida que você não imagina, que está na sua maturidade, no seu desenvolvimento como um ser humano responsável, completo, adulto e cheio da piedade, da graça, da fraternidade, do amor de Deus na sua vida. Então, desenvolva-se para que você cumpra aquilo que jamais você poderia ouvir, pensar e imaginar. Queridos, todos nós já sabemos de tudo isso. Basta botar em prática. Jesus fala assim, aquelas pessoas que me amam são as que ouvem os meus mandamentos e os cumprem.
A gente só precisa botar em prática aquilo que a gente já sabe, para que a gente reflita a glória e a luz do nosso Senhor Jesus. Amém. Abaixe a sua cabeça, querido. Faça uma oração a Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Leva essa palavra aos corações. Leva essa palavra, Senhor, ao íntimo, Senhor. Que essa palavra transforme a nossa maneira de ver os nossos irmãos. Que essa palavra transforme a nossa maneira de ver as coisas. E que a gente possa, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, ser conforme a Tua imagem, ser conforme a Tua semelhança, para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor, Senhor. Que a gente deixe de ser meros ouvintes, Senhor, da Tua palavra. Que a gente deixe de ser ouvinte, Senhor, e se transforme em praticante, Senhor. Alguém que obedeça a Sua voz, Senhor. Alguém que busca, Senhor, a Tua vontade, Senhor. E alguém que não busca satisfazer a própria vontade, mas busca satisfazer a vontade daquele pelo qual foi enviado. Senhor, tem misericórdia de nós. Transforma o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, para que a gente se desenvolva, Senhor, como seres humanos completos diante de Ti, Senhor. E que esse lugar aqui seja um lugar de amor, que esse lugar seja um lugar de receptividade, que esse lugar seja um lugar de graça, Senhor. Que toda pessoa que entre aqui, Senhor, receba graça, virtude, Senhor. Que toda pessoa que passe por esse lugar seja abençoada, Senhor. Que toda pessoa que entre nessa casa, Senhor, entenda: eu recebi algo de Deus essa noite. Eu recebi um abraço de Deus. Eu recebi uma comunhão de Deus. Eu recebi uma palavra de Deus. Deus tocou a minha vida. Vem aqui para ser luz e transformação e um agente de graça e misericórdia na vida de outros. Pai, a começar por mim, Senhor. A começar pela minha família, Deus. Pelos meus filhos, ó Deus. Começa por nós, Senhor. Começa a transformar a nossa própria vida, Senhor. Para que a gente amadureça, Senhor. Para que a gente cresça e deixe as coisas de menino, Senhor. E pare de pensar como menino, Senhor. E pare de pensar como pessoa que segrega, que divide, Senhor. Que é interesseira. Mas que a gente passe a pensar, Senhor, como Cristo pensou. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Toca os corações e mente, Senhor. E fala conosco, Senhor. Assim nós pedimos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.